Você já parou para pensar que alguns dos seres mais letais do planeta não rugem, não têm presas enormes e nem chamam atenção? Eles são pequenos, silenciosos e, muitas vezes, estão mais perto de você do que imagina. Enquanto muita gente teme animais grandes, os insetos perigosos seguem invisíveis, causando mais mortes do que qualquer predador famoso. E o mais assustador, alguns deles você já viu, talvez até ignorou. Se isso te deixou minimamente curioso ou desconfortável, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga esses insetos aparentemente inofensivos. Ele é pequeno, silencioso e quase sempre ignorado, mas, entre todos os insetos do planeta, talvez seja o mais letal de todos. O mosquito entra na casa sem pedir licença, pousa sem fazer alarde e, quando se percebe, o risco já foi instalado. Parece exagero, mas não é. Esses pequenos insetos são responsáveis por mais mortes humanas do que leões, cobras ou tubarões juntos. O mais curioso é que o perigo não está na mordida em si, e sim no que vem junto dela, invisível aos olhos. É aí que o jogo muda e o mosquito deixa de ser só um incômodo para se tornar algo realmente perigoso. O Aedes aegypti e o Anopheles carregam doenças que atravessaram séculos, continentes e gerações, sempre se adaptando ao ambiente humano. Dengue, Zika, chikungunya, febre amarela, malária, nomes conhecidos, mas muitas vezes subestimados. Quem já viu alguém próximo sofrer com uma dessas enfermidades sabe, o impacto não é só físico, é emocional, financeiro e psicológico. Um inseto tão pequeno consegue parar uma família inteira, mudar rotinas e deixar marcas que não aparecem em exame simples. É quase irônico pensar que algo tão frágil seja tão letal. O maior perigo raramente vem do óbvio, e o mosquito prova isso todos os dias. Água parada num pratinho de planta, uma tampa esquecida no quintal. Uma calha entupida, gestos simples que abrem a porta para um risco gigantesco. Evitar esse inseto perigoso não exige força, exige consciência, atenção e hábito. E quando se entende isso, surge uma pergunta inquietante. Se o mosquito já causa tudo isso, o que dizer de outros insetos que não dependem apenas de doenças para matar? É aí que a história começa a ficar ainda mais sombria. À primeira vista, ela não assusta. Parece apenas mais um inseto comum, voando sem rumo pelas paisagens quentes da África. Mas essa aparência enganosa esconde um risco letal que já mudou o destino de comunidades inteiras. A mosca tsetse é o tipo de ameaça que não faz barulho, não chama atenção e, ainda assim, age com uma eficiência assustadora. Esses pequenos insetos carregam algo que vai muito além de uma picada incômoda, e é exatamente isso que os torna tão perigosos. A chamada doença do sono começa de forma sutil, quase inocente, com febre e cansaço, sintomas que qualquer pessoa poderia ignorar. Com o tempo, porém, o corpo entra num colapso silencioso, confusão mental, alterações no sono, perda de coordenação. Quem já estudou casos reais sabe que, sem tratamento, o desfecho pode ser fatal. É curioso como esses insetos, tão pequenos, conseguem atacar justamente o que nos mantém vivos, o controle do próprio corpo e da mente. Não é exagero dizer que a mosca tsetse é uma sentença ambulante em regiões vulneráveis. Um velho ensinamento diz que o perigo mais sério é aquele que dá tempo para a pessoa duvidar dele. A mosca tsetse se aproveita exatamente disso. Em áreas rurais, onde o acesso à informação e à saúde é limitado, o inseto se torna ainda mais letal. Redes de proteção, roupas adequadas e vigilância médica salvam vidas, mas nem sempre estão disponíveis. E quando se percebe o estrago, já é tarde demais. E isso levanta uma questão ainda mais desconfortável. E quando o inseto não precisa de uma doença para matar, apenas do próprio veneno? Ele costuma aparecer à noite, quando tudo está quieto e a sensação de segurança engana. O barbeiro não invade com violência, ele se infiltra, aproveitando frestas, telhados mal vedados e casas simples. Entre os insetos mais traiçoeiros, talvez seja um dos mais perigosos, justamente por não causar dor imediata. A picada quase não é sentida, e é aí que mora o risco. O perigo não avisa quando chega, apenas se instala. A doença de Chagas é silenciosa, paciente e cruel. Pode levar anos, até décadas, para mostrar suas consequências, atacando o coração e o sistema digestivo de forma lenta e progressiva. Muitas pessoas seguem a vida sem saber que foram infectadas, enquanto o problema cresce por dentro. É assustador pensar que pequenos insetos possam carregar algo tão letal, capaz de transformar um simples contato noturno em uma sentença futura. Quem já acompanhou um caso de perto entende como esse silêncio é devastador. Combater o barbeiro passa por melhorias simples,
como vedar frestas, manter paredes rebocadas e evitar acúmulo de entulho perto da casa. São ações acessíveis, mas frequentemente negligenciadas. Esse inseto prova que o perigo nem sempre é imediato, às vezes ele espera. E quando se começa a entender isso, surge uma inquietação maior. E se o ataque não for silencioso, mas agressivo e em grupo? Diferente dos outros insetos discretos, essa aqui parece saída de um pesadelo. Grande, barulhenta e intimidante, a vespa mandarina asiática não tenta passar despercebida. Entre os insetos mais temidos do mundo, ela se destaca pelo tamanho e pelo potencial letal de seus ataques. Basta um encontro mal calculado para que o instinto de sobrevivência dispare, porque, nesse caso, o perigo é visível, imediato e extremamente perigoso. A ferroada dessa vespa não é apenas dolorosa, é descrita por sobreviventes como algo que queima por dentro. O veneno é potente o suficiente para causar falência de órgãos, especialmente quando há múltiplas picadas. Aqui, os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Uma vespa sozinha já representa risco, mas um ataque coletivo pode ser fatal até para pessoas saudáveis. Não é à toa que, em regiões onde ela aparece, autoridades emitem alertas e protocolos de emergência. Evitar movimentos bruscos, manter distância de ninhos e acionar equipes especializadas são atitudes que salvam vidas. Tentar enfrentar ou espantar esse inseto é um erro clássico, quase sempre movido por curiosidade ou bravata. E se uma única vespa já impõe tanto respeito, o que acontece quando o ataque vem de dezenas ou centenas ao mesmo tempo? À primeira vista, ela parece inofensiva, quase igual a qualquer outra abelha que se vê por aí. O problema é que essa semelhança engana, e muito. A abelha africanizada está entre os insetos mais agressivos já registrados, reagindo de forma desproporcional a qualquer ameaça percebida. Pequenos estímulos são suficientes para desencadear ataques em massa, e é justamente essa reação coletiva que transforma um encontro comum em algo letal. Diferente de uma picada isolada, o perigo aqui está na quantidade. Dezenas, às vezes centenas de ferroadas acontecem em segundos, sobrecarregando o corpo humano com veneno. Pessoas alérgicas correm risco imediato, mas até indivíduos saudáveis podem não resistir. É assustador pensar que pequenos insetos, agindo em grupo, sejam capazes de causar colapsos respiratórios e cardíacos. O mais irônico é que muitas vítimas não imaginavam que estavam diante de algo tão perigoso. Um ensinamento antigo diz que fugir, às vezes, é a decisão mais inteligente. Em áreas com presença dessa abelha, o correto é evitar barulhos, não se aproximar de colmeias e, em caso de ataque, buscar abrigo fechado imediatamente. Tentar revidar só piora a situação. Esse inseto mostra que o perigo nem sempre está na força individual, mas na união descontrolada. E se o ataque não vier do ar, mas do chão, silencioso e igualmente doloroso? Ela vive no chão, passa despercebida no dia a dia e, muitas vezes, só é notada quando já é tarde demais. A formiga cabo-verde é um exemplo perfeito de como pequenos insetos podem ser extremamente perigosos. Uma simples distração, um passo em falso ou o contato com o formigueiro é suficiente para transformar curiosidade em dor intensa. O ataque vem rápido, em grupo, e não dá muito tempo para a reação. As picadas provocam ardência, inflamação e, em alguns casos, reações alérgicas graves. Para pessoas sensíveis, o risco letal é real, especialmente quando há múltiplas ferroadas. O veneno é potente e o corpo nem sempre consegue lidar com a sobrecarga. O mais curioso é que esses insetos fazem parte do cotidiano de muitas regiões, o que cria uma falsa sensação de segurança. Quando o perigo se torna comum, ele costuma ser ignorado, até cobrar seu preço. Evitar áreas infestadas, usar calçados fechados e atenção redobrada em trilhas ou quintais são atitudes simples, mas eficazes. Subestimar esse inseto é um erro clássico, porque ele não avisa antes de atacar. E se essas picadas já causam tudo isso, imagine quando o perigo não vem de uma ferroada, mas de um simples toque. Ela parece inofensiva, quase decorativa, parada em troncos de árvores como se fizesse parte do cenário. Justamente por isso, a lagarta lonomia está entre os insetos mais perigosos do Brasil. Não voa, não corre atrás de ninguém, mas carrega um dos venenos mais letais da natureza. O risco surge no toque desatento, naquele segundo em que alguém se apoia num tronco ou tenta afastá-la com a mão, achando que não há ameaça alguma. O veneno da lonomia age de forma traiçoeira, interferindo diretamente na coagulação do sangue. Hemorragias internas começam sem aviso, e os sintomas podem demorar a aparecer, o que torna tudo ainda mais grave.
Há casos reais de pessoas que só perceberam a gravidade horas depois do contato, quando o corpo já estava em colapso. É chocante pensar que pequenos insetos, aparentemente passivos, consigam causar efeitos tão devastadores sem sequer se mover. Em regiões onde a lonomia é comum, observar antes de tocar, usar luvas em atividades ao ar livre e ensinar crianças a não encostar em lagartas são atitudes essenciais. Existe soro, mas o tempo de resposta é decisivo. E quando se entende isso, surge uma reflexão inevitável. Quantos perigos passam despercebidos no nosso dia a dia simplesmente porque parecem inofensivos? Depois de conhecer esses insetos perigosos, fica impossível continuar enxergando o risco como algo distante, não é? A verdadeira virada acontece quando você passa a observar mais, questionar hábitos simples e respeitar sinais que antes pareciam banais. Quantas vezes o perigo já esteve perto sem você perceber? Quero saber sua opinião. Qual desses insetos mais te surpreendeu ou assustou? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se esse vídeo te trouxe um novo olhar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui você aprende a enxergar o mundo como ele realmente é, antes que seja tarde.